Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Casa das Cercas. Hoje nós vamos falar sobre os erros e os acertos na hora de se instalar uma tela soldada. Importante destacar que este modelo, apesar de ser simples e fácil de se instalar, se cometido alguns erros básicos, podem comprometer a aparência e a estética do seu alambrado. Aqui em Cachoeira do Sul, vendemos 4 rolos de tela de 1,5 m de altura, modelo Titã, e vamos demonstrar alguns erros que foram cometidos pelo instalador e quais são as soluções e a melhor maneira para resolver e instalar essa tela de maneira exemplar. O primeiro erro cometido nesta instalação foi a colocação dos fios guia, que é uma das primeiras etapas na hora de instalar o alambrado. Aqui não foi tomado o cuidado de pegar as medidas exatas e colocar o fio junto com o fio linear e a altura do fio linear da tela soldada. Então, visualmente, você acaba ficando com 2 fios aparecendo e também, na hora de amarrar um fio no outro, acaba ficando deslocado e fora de padrão. O segundo erro na instalação deste alambrado foi a posição da tela soldada. Nesse caso, ela foi colocada invertida, com os fios lineares para fora. O correto é que eles estejam para dentro, pois aí assim o fio guia e o fio linear da tela se encontram, não vai ficar aparente esse fio guia e é mais fácil de fazer a própria amarração para a tela. Vamos então ao terceiro erro na instalação deste alambrado. O fio guia, além de estar mal posicionado, ele também está nitidamente frouxo. Isso acontece porque neste alambrado eles puxaram com uma máquina de arame e muitas vezes não consegue dar a tensão necessária ou até mesmo depois de instalado o alambrado, devido ao esforço, acaba ficando frouxo. O ideal aqui são utilizar catracas para arame, como vai ser demonstrado logo mais. O erro número 4, utilizar as próprias pontas do arame para amarrar no fio guia. Isso aqui acaba comprometendo a estética, né, pois fica disparelho, em alguns pontos eles amarram, em outros não. E o ideal sempre é utilizar um arame 16 ou 14 galvanizado, pois fica esteticamente melhor e também fica mais firme o seu alambrado. Erro número 5, o próprio atilho realizado entre a tela e o arame linear, o guia linear, foi feito de maneira indevida, pois se utilizou um arame muito grosso e se deixou pontas que podem acabar machucando alguém. Erro número 6, a emenda da tela soldada. Aqui ela foi feita da maneira indevida, ocasionando um rompimento na hora de espichar a tela e também a estética que acabou ficando nada boa. Nós temos um link na descrição mostrando também como fazer a emenda de tela soldada, que é um outro vídeo que nós já temos no YouTube, vale a pena conferir. Erro número 7. Aqui nós poderíamos tranquilamente ter feito uma medida mais precisa na hora de esticar o alambrado e deixar com que este vão ou fosse cortado, né, ou então calculado melhor para que a emenda sempre fique próxima ao moirão. Assim, você evita uma emenda aparente no meio da tela e também esteticamente vai ficar muito melhor para o seu alambrado. Erro número 8, o posicionamento e altura dos mourões. Aqui o pessoal acabou enterrando demais o mourão e deixando ele fora de padrão dos demais, como o que está instalado ali atrás. A recomendação nossa é sempre deixar pelo menos 3 a 5 centímetros a mais no mourão do que a altura da tela. Isso deixa a estética melhor e facilita a instalação. Erro número 9. Aqui foi utilizada uma ferramenta indevida para poder puxar a tela soldada, que acabou amassando a tela em vários pontos. Isso compromete a estética e também faz com que a tela não fique devidamente esticada. Erro número 10. Aqui faltou uma simples consulta na internet, buscando informações sobre como instalar tela de alambrado ou como instalar tela soldada, que nós da Casa das Cercas e outros fornecedores também disponibilizam de forma gratuita. Isso ajuda muito a evitar esses erros que acabamos de demonstrar e em seguida então acompanhe-nos, pois vamos mostrar passo a passo como fazer uma instalação de tela soldada. Agora então nós vamos começar com a instalação da tela soldada. O Douglas, nosso alambrador, já removeu a tela, vai começar agora a remover os fios de arame para a gente começar desde o passo 1, que é a colocação dos fios guia, o alinhamento da tela e depois o passo a passo da puxada, de todos os detalhes de instalação que nós vamos demonstrar. O primeiro passo então que o Douglas está fazendo é medir os gomos do vão, que na verdade aqui são todos padrão 15 centímetros, e aí então
fazer esse reflexo no moirão, para saber exatamente onde o fio guia deve passar, para ficar justamente em cima de cada fio linear da tela. Isso vai garantir a estética e também a qualidade na hora de fazer o atil no alambrado. Agora o Douglas então está procedendo com a colocação correta dos fios guia com a utilização de catracas. Por que das catracas? Porque a catraca dá um controle maior sobre a tensão, facilita no momento de manutenção. Daqui a pouco, daqui um ano ou dois, deu uma cedida esse arame, simplesmente tu vai dar uma volta na catraca, esse alambrado volta a ficar firme, diferente do que foi feito aqui, que logo após 7 dias da instalação os fios lineares já estavam soltos e frouxos, o que acaba comprometendo a aparência e a estética do alambrado. Uma outra observação muito importante é sobre a distância entre os moirões. Muitos clientes nos questionam sobre isso. Qual a distância ideal para instalar uma tela soldada e deixar os moirões? Neste caso, foi utilizado 4 metros, o que é uma distância relativamente grande. Por isso, a utilização de 4 fio guias para dar uma estabilidade maior e uma segurança maior para o alambrado. Mas se você utilizar moirões de 2 até 2,5 de distância, muitas vezes a utilização do fio guia fica dispensável. Vai muito da preferência e da aplicação do seu alambrado. O Douglas acabou de espichar as linhas para realmente medir o alinhamento do alambrado. E a gente percebeu que um dos moirões acabou ficando abaixo do nível da linha. Então nós vamos ter que elevá-lo agora para realmente consertar a instalação que foi feita aqui semana passada. Depois então de alinhado os mourões, o Douglas vai colocar as 4 catracas nos fios guia e vai espichar elas para já deixar tensionado e no lugar para a posterior colocação da tela soldada. Depois então da fixação dos 4 fios guia com as catracas, o Douglas já abriu o rolo e está deixando agora então a tela de pé para facilitar e iniciar a instalação do alambrado. Douglas então posiciona a tela no mourão de saída, né, no canto da cerca, e com a ajuda de um arame 16 ou um arame fino galvanizado, ele está simplesmente prendendo ali temporariamente para começar e facilitar agora os próximos passos da instalação. Agora então, o Douglas está colocando mais alguns arames ali nos guias lineares com o fio linear da tela, justamente porque aí ele consegue perceber que ela está toda no esquadro, visto que os fios agora estão posicionados da maneira correta, exatamente nas medidas que ele havia marcado no moirão de saída. Depois disso, aí ele tem a segurança realmente de ir para o poste inicial, né, para o mourão de partida e fazer a fixação da tela para posterior puxada. Uma observação muito importante sobre o grampo é que ele deve ser sempre utilizado desta maneira, né, muito próximo à solda e jamais ser instalado vertical assim ou então cruzado, pois isso pode comprometer na hora de esticar a tela. Com um dos lados então já fixo e no local preparado para começar a puxada, o Douglas veio há pouco de fio em fio linear, colocando a tela e o fio na mesma altura. Ele utilizou-se de um arame galvanizado também para na hora da puxada a tela vir no mesmo nível dos fios. Cuidar também sempre de deixar este arame livre para correr no sentido da puxada, pois se ele colocasse esse atil próximo ao moirão com a puxada para lá, no momento da puxada poderia trancar o alambrado e o fio neste ponto. Para então esticar a tela soldada, nós da Casa das Cercas recomendamos a utilização de barras de tensão. Sabemos que existem várias outras técnicas e maneiras, mas aqui o Douglas já tem uma ferramenta preparada para isso. Como ele já tem experiência e já trabalha há muitos anos, ele fez uma barra de tensão com cantoneira, tá? Deixando o espaçamento dos gomos para realmente puxar a tela 5x15, 5x10 e também a tela 5x5 se for o caso. Como você talvez não tenha essa ferramenta ou não consiga fazer aí na sua região, existe uma maneira mais simples, que é a utilização de uma madeira, né, como essa, que vai ser grampeada na tela soldada. Assim você consegue simular a atuação desta barra. Um detalhe, se você for utilizar a estratégia de usar uma madeira como essa com grampos, é não esquecer de grampear todos os fios, pois aí na puxada a tela vem de maneira uniforme. O Douglas então acabou de posicionar as máquinas de corrente e as correntes para puxar a barra de tensão
Mas porventura, se você não tem esse tipo de equipamento, você pode utilizar também as catracas com cinta, que são encontradas em qualquer ferragem ou loja de caminhões. Agora, para finalizar e deixar toda a tela certinha, como esta instalação foi feita anteriormente da maneira errada, como a gente mostrou, desde o início o próprio esquadro nunca foi colocado corretamente. Então o Douglas está utilizando uma técnica, que você também pode utilizar, de fazer uma pequena tensão em cada fio do alambrado. Assim você dá um ajuste final, fino, para poder deixar ele 100% no lugar. Essa técnica também é muito utilizada em cercamentos onde existe um desnível muito grande no terreno, pois é uma maneira simples e fácil de adequar o seu alambrado aos desníveis que existem. Agora então, o Douglas vai partir para as etapas finais de acabamento e finalização do alambrado, começando pela utilização de pequenos pedaços de arame galvanizado para atilhar a tela no arame guia. Isso vai fazer com que o alambrado fique mais reto e também mais firme ao longo dos anos. Obrigado então por assistir mais um vídeo da Casa das Cercas. Se ainda ficou com alguma dúvida ou questionamento, entre em contato com a nossa equipe. E se quiser saber sobre mais conteúdos relacionados a cercas e alambrados, siga-nos nas redes sociais, @Casa das Cercas. Até a próxima!